Eu sou o Matheus. Esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, essa aula aqui a gente vai aprender os conceitos básicos de cinemática, tá? É uma introdução a esse ramo da física que cai muito em vestibular, em concurso público, que é a cinemática. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é o conceito de referencial, que vai aparecer aqui embaixo agora para vocês. Referencial, gente, é um ponto de vista que você adota para saber se um objeto está em movimento ou se ele está em repouso. Porque, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma caneta. Se alguém perguntar para você, fulano, essa caneta se encontra em movimento ou se encontra em repouso? Antes, você vai falar assim, depende do referencial. Porque dependendo do referencial, ela pode estar em movimento, mas ela também pode estar em repouso. Joia? Antes de discutir o referencial, vamos discutir o que é movimento e o que é repouso. Gente, movimento, vou fazer aqui agora. Ó. Olha a caneta. Movimento é quando a posição varia com o passar do tempo. Repara que conforme o tempo vai passando, a caneta está se movimentando. Ó. Joia? Agora, ó, caneta parada. Quando o corpo se encontra em repouso, é quando a sua posição não varia com o passar do tempo. Então a caneta está aqui, passou algum tempo, ela continua aí. Então ela continua em repouso. Só que toma cuidado. Essa caneta ela pode estar em movimento ou em repouso, depende do referencial. Vamos fazer um exemplo agora. Vamos imaginar que o referencial agora sou eu. Eu sou o referencial. Então você está olhando para a caneta sobre o meu ponto de vista. Sobre o meu ponto de vista, ó, eu estou olhando para a caneta. E estou reparando que a posição dela não está variando com o passar do tempo. Ou seja, pelo meu referencial, a caneta agora se encontra em repouso. Tudo bem? Agora vamos mudar o referencial. Imagine agora que o referencial é o Sol. Eu sei que é meio complicado de imaginar isso, mas imagina que você está lá no Sol quente que sua peste, mas você está lá no Sol olhando para a caneta. Quando você estiver lá do Sol, olhando para essa caneta aqui agora, ela vai estar em movimento ou vai estar em repouso? Gente, ela vai estar em movimento. Por quê? Porque essa caneta se encontra no planeta Terra. E a Terra ela está em movimento ao redor do Sol. Então repara que se o referencial for o Sol, e o Sol estiver olhando para essa caneta, para o Sol a caneta está em movimento. Porque a caneta está na Terra e a Terra se move ao redor do Sol. Então tá vendo? Se um corpo está em movimento ou em repouso, tudo depende do referencial. Tudo depende do seu ponto de vista. Lembre-se, não é o que você sabe, é o que você está enxergando. Então, se um objeto está em repouso ou está em movimento, tudo isso depende antes do referencial. Então bora ver um exemplo agora na prática para ver se você entende isso. Vamos lá. Eu vou tentar pegar um exemplo prático aqui de referencial. Eu quero que todo mundo observe agora, neste exato momento, esse cano bem aqui, ó. Esse pedaço de cano aí, tá vendo? Então, exatamente agora, pelo seu ponto de vista, do jeito que você tá vendo ele aqui, ó, responde pra mim. Esse pedaço de cano tá em movimento ou tá em repouso? Pelo seu ponto de vista agora, pelo seu referencial, obviamente ele tá em quê? Repouso, porque a posição dele não está variando com o passar do tempo, tudo bem? Agora vamos mudar o referencial para eu te mostrar que eu posso ter um outro ponto de vista, um outro referencial que ele está em movimento. Agora eu quero que você observe e responda para mim se o cano está em movimento ou está em repouso, pelo referencial que eu vou colocar você agora, pelo seu ponto de vista. E quando eu falo de referencial, gente, não é o que você sabe, é o que você vê, tudo bem? Então, ó, olha o cano. Agora ele se aproximou. Tudo bem, ó? Vai observando. E agora ele está afastando. Então, ó, para esse referencial agora, o cano está em movimento ou está em repouso? Gente, o cano está em quê? Movimento. Então repara que é o mesmo objeto, só que em um referencial ele ficou em repouso e agora nesse referencial ele está em quê? Movimento. Continuando a aula, agora que você já entendeu o que é referencial, posição, movimento, a gente vai aprender alguns conceitos mais importantes ainda que vão cair em muitos exercícios.
que são os conceitos de posição, deslocamento, de variação de tempo e de velocidade média. E para isso eu preparei um exemplo bem simples para vocês no papel e depois vamos fazer um exemplo na prática para fechar essa aula com chave de ouro. Então é nóis, vamos lá. Gente, então vamos lá. Vamos aprender agora os conceitos básicos de cinemática. É mais uma introdução para a gente aprender algumas coisas como posição, deslocamento, tempo de deslocamento e velocidade média. Então a situação aqui é mais ou menos o seguinte. Ó, aqui eu tenho um carro no ponto A. O ponto A está na posição 0 metros. E o mesmo carro, vamos supor que ele foi dirigindo até o ponto B. A distância de A até B é de 100 metros. Então, logo, se A estava na posição 0, quando ele chegar na posição B, ele vai estar na posição de 100 metros. E de 0 a 100 metros, a distância é de 100 metros. Tudo bem? Então, primeira coisa, vamos considerar aqui, nesse pedaço da folha, o carro saindo do ponto A e indo até o ponto B. Então, agora ele vai de A para B. Vai fazer isso aqui, ó. Indo de A para B. Então, como ele começa o deslocamento da posição A vai ser a sua posição inicial. É de onde o carro começou a se deslocar. Gente, na física, a gente representa a posição com a letra S. E posição inicial, a gente vai chamar de quê? Ó? S0, que é onde se inicia o movimento, né? Como ele iniciou o movimento lá no ponto A, a posição inicial é o ponto A, que é de quanto? 0 metros. Então, quando ele vai de A para B, a posição inicial vale quanto? S0 vale 0 metros. Que é de onde ele iniciou o movimento, que foi no ponto A, 0 metros. Logo aqui a posição inicial. Daí o carro foi andando até chegar no ponto B. O ponto B é a posição final, é até onde o corpo chegou, aqui no caso o carro. Ele foi andando até a posição 100 metros. E na física, posição final, a gente vai simbolizar com um S sozinho, tá? Então S0, posição inicial, o S sozinho vai ser a posição final. Que foi de quanto, gente? 100 metros, que foi até onde o carro se deslocou. Então a posição inicial foi 0, a posição final foi 100. Gente, o que é o ΔS? Tudo na física, gente, que aparece o delta é variação. Lembra que essa é a posição? Logo aqui a gente tem o quê? Variação da posição. E toda vez que aparecer o delta aqui na física, gente, vai ser o final menos inicial. Então, ΔS, variação da posição, vai ser o quê? Posição final, que é o S sozinho, menos a posição inicial, que é o S0. Esse ΔS, gente, é o deslocamento. É o quanto o corpo percorreu. Logo, vai ficar 100, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial. Logo, o deslocamento do carro foi de quanto? 100 metros, que foi o que ele andou. Tudo bem? E repara que o ΔS ficou o que aqui? Ó? Ele ficou com um sinal positivo. Então o carro deslocou 100 metros positivo. Porque é o seguinte, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que ele deslocou 100 metros positivo? Vamos imaginar que agora esse carro vai voltar. Que vai ser o exemplo aqui do lado. Primeiro a gente imaginou o carro saindo de A, indo até B. Mas e se o carro sair de B e for até A? Ou seja, o carro vai voltar. Ele vai de B para A. Vai mudar muita coisa. Por quê? Porque agora a posição inicial é lá no ponto B. Porque agora o carro está voltando. Primeiro ele veio de A para B, agora ele vai voltar de B para A. Então a posição inicial vai ser o ponto B. Aqui que ele vai iniciar o movimento, que o deslocamento vai ser de B para A. Logo então a posição inicial vai ser o ponto B. A posição inicial vai ser quanto? 100 metros. Aí ele vai de B para A. A agora é minha posição final, é até onde o carro foi. E a posição final foi o ponto A, que é de quanto? 0 metros. Então a posição final aqui foi de 0. Então a inicial 100 e a final 0, porque ele foi de B para A. Então se a gente for calcular o ΔS, que foi o deslocamento, o quanto ele andou, posição final menos inicial. Mas agora a posição final é 0.
menos a posição inicial é quanto? 100. Então, o ΔS vai dar menos 100 metros. E muita gente fica confusa pelo seguinte: como assim, professor? Você está falando que o carro ele andou menos 100 metros, que o deslocamento do carro foi de menos 100 metros. O que significa isso? Gente, quando a gente estuda cinemática, o sinal, vou ter que escrever aqui para vocês, ó, o sinal do deslocamento, ele vai indicar para a gente sentido do movimento. Então, o sinal indica sentido. Então, por exemplo, de A para B, o deslocamento ficou positivo, ele andou 100 metros. Quando é positivo, você pode imaginar que o corpo está indo, ele está no sentido do movimento. Tá? E nesse caso, o indo seria para onde? O carro está indo para a direita. Então, aqui está indicando que positivo, o carro foi para a direita. Então, positivo significa que o carro está indo para a direita. Nesse exemplo aqui, tá? Agora, quando o carro foi de B para A, repara que ele andou menos 100 metros. Esse negativo está aqui para representar que o carro está voltando. Ele está voltando. E nesse exemplo está voltando, ele está indo para a esquerda. Então, o negativo está aqui significando que ele foi para a esquerda. Então, no primeiro caso, o carro andou 100 metros, opa, positivo, está indo para a direita. E no segundo caso, o cara também andou 100 metros, só que negativo. Ou seja, ele andou 100 metros para onde? Para a esquerda. Aí o pessoal me pergunta, professor, sempre para a direita vai ser positivo e sempre para a esquerda vai ser negativo? Não necessariamente, gente. Esse referencial, geralmente o exercício ele vai falar para você qual que você vai adotar, ou é você mesmo que vai adotar o referencial. Então pode ter muito bem um exercício onde para a esquerda é positivo e para a direita é negativo, tá? Mas lembre-se, o sinal sempre vai indicar sentido. Joia? Para ficar um pouco mais fácil de decorar, lembre-se, o positivo é o cara que está indo e o negativo é o cara que está voltando. Tá? E nesse caso aqui ficou de A para B eu estou indo e de B para A eu estou voltando o movimento. Poderia ser o contrário? Poderia também. Joia? Então a gente já aprendeu o conceito de posição e de ΔS, que é o deslocamento. Joia? O que a gente vai aprender agora? Velocidade média. Eu quero saber qual foi a velocidade média desse carro quando ele estava indo de A para B. Vamos fazer só esse caso aqui, ó, indo de A para B. Para você calcular a velocidade média de um corpo é bem simples. É só você pegar a distância, ΔS, que foi o quanto o corpo se deslocou, e dividir pelo ΔT. Gente, o ΔT basicamente é o tempo que ele demorou para percorrer uma distância. Até coloquei aqui em cima para vocês, ó. ΔT, lembrando, delta é variação e T é tempo. Então aqui é variação do tempo. E tudo que é delta na física, já falei, vai ser final menos inicial. Então, ΔT vai ser tempo final, que é o T sozinho, menos tempo inicial, que é o T0. Como a gente está analisando o movimento do carro indo de A para B, vamos fazer o seguinte. Quando ele iniciou o movimento, o tempo era de 0 segundos. Foi quando eu comecei a marcar no cronômetro. Joia? Aí ele foi deslocando, e eu fui marcando o tempo no cronômetro. Quando o carrinho chegou no ponto B, vamos supor que já tinham se passado 10 segundos. Então saiu daqui no tempo 0 e chegou aqui no tempo 10. Logo, se eu for calcular aqui o ΔT, vai ser tempo final menos tempo inicial. O tempo final foi o que ele chegou aqui no final do percurso. Então o tempo final, que é o T sozinho, ficou 10 segundos. E o tempo inicial, que é o T0, foi onde ele iniciou o movimento. E o T0 foi de quanto? 0 segundos. Logo, o ΔT vai ser tempo final, que foi de 10, no final do percurso. E o tempo inicial, T0, vai ser 0, que é no início do percurso. Logo, o tempo que demorou o deslocamento foi de 10 segundos. Tudo bem? Então, ó, o que eu já sei? Eu já sei que a distância, que é o ΔS, que ele foi de A para B, ó, vou jogar aqui na fórmula, velocidade média. Vou substituir na fórmula. A distância que ele percorreu de A para B foi de quanto? 100 metros positivo. Lembra, sinal indica sentido. Ele estava indo. Nesse caso, meu positivo está para a direita.
E quanto tempo demorou para ele sair de A e ir para B? Aqui, ó, calculei o ΔT. Ele demorou 10 segundos. Então ficou 100 metros em 10 segundos. Logo, a velocidade média dele, se eu cortar os zeros aqui, vai dar quanto? 10 metros por segundo. Ou seja, essa foi a velocidade média dele ao longo do percurso. Ele percorreu 10 metros a cada segundo. Uma coisa muito importante que você tem que saber de velocidade média é o seguinte. Toda vez que você calcula a velocidade média, lembre-se, gente, isso aqui é uma média. Então, aqui no ΔS, você vai colocar a distância total que o objeto percorreu e na hora do tempo, toma cuidado. Você vai colocar o tempo total que demorou o percurso. Porque eu já vi muito exercício falando o seguinte, que vamos supor, ó, ele saiu daqui no tempo zero e chegou aqui depois de 10 segundos. Se, vamos supor que nesse exercício, ao longo do percurso, o carro ficou parado durante algum tempo. Esse tempo que o carro ficou parado, você tem que colocar aqui no tempo para calcular a velocidade média? Você tem sim, gente. Tem que considerar até se o carro ficar parado. Então você sempre vai colocar a distância total que ele percorreu e o tempo total que demorou o percurso. Mesmo que durante o percurso o carro tenha ficado parado. É o tempo total. Tudo bem? Então bora fazer um exercício na prática de como isso funciona. E mais uma coisa. Vocês estão vendo que a velocidade média ficou positiva? Por que a velocidade média ficou positiva? Porque a gente calculou a velocidade média do carro indo de A para B. E nesse referencial aqui que a gente fez exercício, de A para B, ó, ficou positivo. Porque positivo significa que está indo para a direita. E de fato, essa velocidade média foi do carro indo para a direita, saindo de A e indo para B. Tudo bem? Então, bora para o exercício. Gente, vamos lá, ó, vamos resolver a seguinte situação. Tá ali o trator se deslocando. A gente vai marcar a posição inicial, a posição final, a gente saber qual foi o deslocamento dele. E enquanto eu falo isso, eu estou marcando o tempo, tá? Do deslocamento do trator. Então vamos acompanhando aí a situação. Pronto, ali foi a sua posição final. Ele demorou exatamente 30 segundos para fazer isso. Então, volta comigo e bora resolver esse exercício. Gente, então vamos lá. Vai aparecer agora aqui a imagem que a gente acabou de ver. Então, eu te dei uma posição inicial, te dei uma posição final. Com isso, a gente vai calcular o ΔS, que foi o deslocamento que o objeto sofreu. Então, fazendo posição final, que foi 15 metros, menos a posição inicial, 0 metros, o deslocamento no final foi de 15 metros. O tempo que demorou o deslocamento, eu já tinha fornecido, foi de 30 segundos. Então, com esses dois dados, a gente calcula então a velocidade média. Lembrando, gente, que na velocidade média, você vai dividir ΔS por ΔT. E quando você calcula a velocidade média, você tem que levar em consideração toda a distância percorrida e todo o tempo que demorou para o objeto, que no caso foi o trator, para percorrer aquela distância. Então, se a gente jogar na fórmula, vai ficar 15 metros dividido por 30 segundos, o que vai dar para a gente uma velocidade média de 0,5 metros por segundo. Caso você precise passar para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6, o que vai dar uma velocidade média para a gente de 1,8 quilômetros por hora. Tudo bem? Então tá aí a resolução do nosso exercício. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, deixe os comentários. E é nóis, até a próxima aula. Valeu!